aqui. Sua História Inspira é um quadro que foi feito para trazer histórias de pessoas que trabalham com a área social, que geram impacto nas comunidades e transformam vidas. Esse quadro ele é feito também para trazer histórias de pessoas que ajudam essas pessoas que estão a campo, as organizações sociais, ou seja, histórias de empresários, de pessoas que trabalham em empresas, áreas de sustentabilidade social, de responsabilidade social, de sustentabilidade, que apoiam essas organizações para alcançar esses impactos. Então, é um quadro feito para inspirar, para ajudar as pessoas a terem conhecimento também de como fazer uma atuação na área social de diversas formas. A gente passa aqui por diversas formas de atuação na área social, voluntariado corporativo, trabalho com projeto social, trabalho de campo, diagnósticos, enfim, a gente explora várias vertentes aqui e muitas histórias muito impactantes, né, Léo? E as histórias inspiradoras, este momento a gente está inaugurando a segunda temporada, né, Poliana? Isso aí. A gente precisa reforçar isso, então... Com certeza. Mas só antes de ir para a história, vocês podiam só se apresentar, porque a gente está com um casal aqui, pessoal. Você vê que ele está até pertinho aqui, um pouco até romântico. Mas só para as pessoas saberem quem são as pessoas que estão à frente da sua história Inspira, que são vocês dois. Tem uma proposta espetacular, que contribui não só com Brasília, mas com projetos para todo o país. Sim. Isso. Bom, meu nome é Roberto Miguel, né? Miguel é sobrenome, pessoal, uma curiosidade aqui. E entre o Roberto e o Miguel ainda tem uma resenha no meio, né? Então eu só abrevio o Roberto Miguel, que é para facilitar a vida de todo mundo. E Miguel também é um nome mais fácil de falar e tal. Pode chamar de Roberto, pode chamar de Miguel, não tem problema. Eu sou Poliana Andrade, eu trabalho com a área social há muitos anos, há mais de 20 anos, e trabalho com responsabilidade social, trabalhei nas Nações Unidas também, governo federal, sempre com essa perspectiva do impacto. E o nosso parceiro... E eu, Leonardo Rabelo, eu sempre falo brincando que a Poliana é a menina da ONU. Sou Leonardo Rabelo, trabalho na área de comunicação, estou à frente de um podcast chamado Doses Milionárias, que é um programa de rádio, muito conhecido aqui em Brasília, e um prazeraço poder estar com esse casal aqui que tem feito esse trabalho lindíssimo, e para mim, confesso, é uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigado. Que bom, obrigada, cara. Seja muito bem-vindo sempre. Pra gente que é uma honra ter sua parceria. Leonardo, que é um dos melhores comunicadores de Brasília. Rolou um pix antes aqui, pessoal. Tava no script, né? Então, vamos lá para as nossas convidadas. Vamos lá. Como é que a gente vai estrear essa segunda temporada? Sandra e Thaís. Thaís vai se apresentar. A Thaís vai se apresentar. Vou começar por mim, né? Eu sou Thaís Ribeiro, eu sou de Itumbiara. Estou na Caramuru, né? Todo esse trabalho com a Sandra começou através da Caramuru. Vou fazer 18 anos de empresa agora em 2025. E toda a minha carreira foi construída na parte ambiental e social. E em 2014, junto com a Poliana... Thaís, a gente não fala datas nem datas. Mas eu tô gostando dessa parte. Em casa, que isso é um trabalho que é construído dia a dia, olha só, de 2014. É porque ela não falou que começou como estagiária dentro, menor aprendiz. Ela entrou como menor aprendiz. Foi isso mesmo, Roberto. Naquela época nem menor aprendiz existia. Não, estagiária era das 8 às 17, não é igual hoje, que é das 8 às 15. E aí conheci a Poliana em 2013, 2014, já conheci a Estação Reciclar, e daí começou todo esse trabalho que a gente vai contar para vocês depois. Poliana, só bacana. Se a Thaís pudesse falar só um pouquinho, o que é Caramuru? Sim. Bom, vou falar o que é Caramuru. Caramuru é uma empresa de 61 anos, é uma empresa processadora de grãos, soja, milho e girassol. Nós estamos localizados em Goiás, Mato Grosso, Paraná e na saída norte, né, com toda a saída dos nossos produtos de sorriso. Somos fortes tanto com a alimentação animal, através dos produtos de consumo, que é a marca Sinhá, que eu acredito que todos vocês já consumiram pipoca, óleo de soja, de girassol, a gente come cuscuz toda semana. E biodiesel, né, que é um segmento que está crescendo muito. Esse ano estamos muito bem nessa parte do biodiesel, e é um projeto totalmente voltado também com impacto ambiental e social. Então, toda essa parte de sustentabilidade sempre esteve à frente do propósito da Caramuru, né? Sempre quando a gente revisa a nossa visão, missão, valores, isso está muito atrelado
o impacto social e ambiental do que a gente coloca no mercado, do impacto que a gente tem onde nós estamos localizados. A Caramuru, inclusive, é inovadora em algumas formas de produção de biodiesel, né, Thaisa? Nós temos, hoje o nosso biodiesel, a gente tem 3 plantas, 2 em Goiás, então, São Simão e Ipameri, que é a base de soja, do óleo de soja. O óleo degomado, a gente pode mandar ele tanto para o mercado interno, que é ir para o processo de refinar e colocar na gôndola do supermercado, o óleo de soja, ou destinar ele para a produção do biodiesel. E no Mato Grosso nós temos esse mesmo produto e temos um segundo produto que é o nosso produto inovador, né? Só existe 3 empresas no país que faz, que é o etanol do melaço de soja. Isso. Quando a gente tem um produto chamado SPC, que é um farelo com uma alta concentração de proteína, que é destinado para o mercado norueguês, para alimentação de salmão. E quando a gente faz a lavagem desse farelo para retirar os açúcares e aumentar essa proteína, ele sobra um melaço com açúcar. Então a gente reprocessa esse melaço, retira o açúcar e produz o etanol de melaço de soja. Esse etanol, 20% a gente comercializa e 80% a gente faz a reutilização. Então a gente trabalha com uma economia circular e só o excedente que a gente distribui aí. E agora estamos esperando a inclusão do etanol de melaço de soja no programa de biocombustíveis, né, para a gente também mostrar o impacto que isso tem como um crédito de descarbonização. Muito bom, muito bacana. E Sandra? Bom dia a todos, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. E quando fala de projetos sociais, eu sempre disse para o Nilson, que é o fundador de tudo isso, né, que plantou essa semente, que a inclusão social não é pôr um cartaz numa palestra ou na frente de uma empresa. Inclusão social é o que o Nilson fez comigo, a Thaís fez, e está aí a prova que me acompanha até hoje, a Poliana, que acompanha todo o meu trabalho também. Então, isto é inclusão social. Não é abrir as portas para uma pessoa e pôr ela lá e esquecer dela. Não adianta essa inclusão social. Tem que trabalhar aquela pessoa primeiro, para depois dizer, eu fiz sua inclusão social. E é esse trabalho que a estação traz até hoje, para todos os associados que estão lá dentro, que hoje é 20 associados, e 5 são do lixão, e as mulheres são todas da rua catadoras de material. E a associação não era para ter homem trabalhando. Era um sonho de Furnas ter só mulher lá dentro. Então, não tem como uma cooperativa, uma associação trabalhar só mulher, por causa do serviço pesado. E eu só tenho a agradecer a Caramuru, né, que transformou a nossa vida, porque o Nilson fez de tudo para manter aquela estação aberta. Portanto, que quando o projeto acabou, ele mantinha ela com o bolso dele. Para manter a estação aberta para a gente trabalhar. E é coisas assim que a gente já passou, que não sei se eu teria coragem de novo de enfrentar tudo, né? Porque eu e o Jesus, que é meu esposo, a gente já teve. Você é casada com Jesus. Que é um querido, né? Então, assim, é um santo. Quase um Deus. A gente já teve, assim, que escolher. Ou paga energia, ou come, ou põe petróleo no carro. Que era um... E que carro, né, Sandra? Que era uma Pampa, que os associados de Furnas se associaram e compraram uma Pampa para a gente trabalhar. Então, a gente já teve isso na vida da gente. E mesmo depois de tudo que a Caramuru fez, ainda teve um detalhe. A gente chegou a ganhar R$150 por mês. Isso não era dinheiro para se alimentar. E agora a Pampa virou 4 caminhões, né, Sandra? Opa. Você chega lá, é um microempreendimento. Não micro não, né, Sandra? É um empreendimento ali. Eu digo hoje, a primeira vez que a gente foi convidado para desfilar, no 12 de outubro, que é o aniversário da cidade, então a gente não podia, porque o prefeito disse o seguinte: vocês não têm uma frota de caminhão. Deixa eu só entender uma coisa aqui, para até ficar claro para quem está acompanhando também. A atuação de vocês não é em Brasília.
Não. A ONG, ela atua onde? Em Tumbiara, Goiás. Ah, muito bem. E conta um pouco, Sandra e Thaís, a abrangência de atuação, né, em Tumbiara, porque não é pontual, localizado. Eles atuam em todo o município, inclusive fazendo também parte de logística reversa das empresas. Então, eles atendem empresas, fazem a coleta no município. E a Sandra também tem um trabalho de educação ambiental. Então, para além do que tem ali na estação da coleta, todo o trabalho, tem um trabalho de educação. Então, podia falar um pouco sobre isso. Então, além do negócio social, ela ainda tem uma atividade social. Ela ainda tem uma atividade social. Em 2005 foi fundada a Estação Reciclar. A gente 2005 estamos falando então aí de 20 20 anos. É interessante porque a gente está com duas organizações aqui com muito tempo. A gente está falando da Caramuru. Pessoal, é quase a idade de Brasília. Brasília está completando 66 anos nesse ano. Caramuru fez 61. 61. A gente está falando de um país em que mais de 50% das empresas, quando abrem, elas fecham em menos de 5 anos. É incrível isso. O que demonstra que ter um olhar social pode contribuir para a existência e para a permanência da tua empresa. E uma ONG com 20 anos de existência. É muito desafiador. Muito trabalho. Super parabéns. E com uma mulher à frente, né? E com a mulher à frente. E o Jesus. E a ajuda de Jesus. Com a ajuda de Jesus. Uma pena o Jesus não estar aqui para se defender. Porque assim, a Sandra é que lidera o Jesus. A Sandra que caminha Jesus. Mas eu sei que Sandra deve que ter algum caminha momento, Jesus. né, Sandra, você fala, Jesus, me ajuda aqui. Ele é meu braço direito. Olha aí. Meu braço direito. Em 2005 foi fundada a Estação Reciclar. E durante 6 meses eu passei na barragem de Furnas, que é a usina de Itumbiara. Então, assim, o Nilson conseguiu dentro de Furnas. Quem é Nilson? Fala pra gente. Nilson Brito é o fundador do projeto. Ah, perfeito. Hoje ele reside aqui em Brasília. Nilson. Só que se eu soubesse que estava aqui em Brasília, eu tinha trazido o Nilson também. Então, assim, eu passei 4 anos da minha vida catando lixo dentro do lixo. Porque foi minha forma de trabalhar. Minha mãe me ensinou. Cate lixo, mas não rouba. Então, como eu não tinha outra opção... Essa realidade que você viu é distante para algumas pessoas, né? Quando o catador, quando ele vai para o lixão, as cidades que ainda tem lixão, ele vai à procura do quê? Não é necessariamente o alimento, vocês vão ali para pegar matérias recicladas. Você pode explicar para a gente como é que funciona isso? Eu não trabalhei dentro do lixão, mas convivo muito com eles. Então eu convivi mais na rua. Primeiro eu comecei catando material num saco preto de lixo. Mas você é o quê? De lixeira em lixeira? De lixeira em lixeira, das casas, na rua. Catando pet, latinha, papelão. Depois o meu irmão fez uma carrocinha para mim de geladeira. Onde você pega a caixa da geladeira e coloca 2 rodas de bicicleta e faz uma carrocinha. E pesada, né? Não, é maneira. É maneirinha. Eu só a garra dela. Maneira. E aí eu ia de rua em rua. Maneira, será que ela era forte, né? Já. Então a gente ia de rua em rua. E como assim, eu morava no bairro Brasília, que é residência, assim, Vila de Furnas e Village. Village é o bairro da Thaís. Então eu fazia esses 2 bairros. E depois, entre meu bairro Brasília e entre meia Furnas, tinha um loteamento. Começou a fazer as casas. Então era só gente granfina. Só gente rico. O nível da Thaís, assim, você está sabendo. Aí, aonde muita gente não entende a vida do catador do lixão. Então tem muita diferença. Quando as pessoas iam mudando, ia jogando os móveis fora. Ia comprando, porque só gente rica morava lá. É um bairro onde não pode ter bar, nem lanchonete, nem padaria, nem loja. Pode ter nada, só residência. Então eu vi o bairro crescer também. E eu cresci no bairro Brasília. Todo mundo me conhecia. Mas mesmo as pessoas me conhecendo, a minha própria família me recusou. Disse que eu tinha virado lixeira, que aquilo não era serviço de gente. E eu fui ficando excluída. Você tinha que idade quando você começou a mexer com lixo? Eu já tinha minha filha. Minha filha já tinha seus 18 anos. E aí, eu continuei. Todo mundo ria de mim.
Na esquina da minha casa existe um supermercado, uma farmácia, uma lanchonete. Então o supermercado vive cheio de gente, a farmácia também e a lanchonete também. E todos riam de mim, passando com aquela carroça cheia de saco preto, cheia de litro, de latinha. Mas dava para mim tirar o meu sustento, que era 1,5 salário. Opa. E durante esse tempo, o Nilson começou a me seguir na rua, porque ele morava na Vila de Furnas. Começou a ver meu trabalho. Aí ficava eu e mais 2 mulheres. No dia que ele chamou nós, cedinho, 7 horas da manhã, a gente já tá na rua. As mulheres correu e me largou para trás. Porque a gente era muito escusado. Tinha gente que corria, falava, eu vou chamar a polícia. Opa. Tinha gente que falava, corre, meu filho, vem a véia da carroça, ela vai te pegar que ela é doida. Ou já vem aquela prostituta lá, ó, rasgando nosso saco de lixo. Ou não mexe no meu saco de lixo, não. Mas eu sempre tive a boca dura. O lixo que está na rua não pertence a você mais. Falava, deixa vir. E nós nunca rasgou o saco, porque nós desamarrava, tirava o que nós queria e amarrava de novo. E aí ele me chamou para trás e as outras foram embora com medo. Porque era muita acusação. Não tira a razão delas. E aí ele falou assim para mim, como é que você chama? Eu falei, Sandra. Ele falou, nunca mais eu vou esquecer seu nome. Aí eu pensei, vai levar para cadeia. Aí ele disse assim, não precisa ficar com medo de mim. É porque minha esposa chama Sandra. E eu tenho orgulho do que você faz. Olha que bacana. E a mãe dele, como morava no estado de São Paulo, estava lá também, ele chamou a mãe dele, chamou os filhos dele, que era tudo petitinho. Falou, a partir de hoje, essa mulher vai pegar a coleta aqui dentro do quintal. E vocês cuidam muito bem dela. Aí todo mundo foi para dentro e ele falou assim, eu não estou te chamando aqui para fazer pergunta, te fazer algum elogio, não. Eu estou te chamando porque a gente é 15 funcionários de Furnas e a gente tem um projeto. Você quer participar? Eu falei, eu quero. E nem pensei na hora, não. Só falei que queria, não sabia nem o que era isso. Aí ele falou assim, deixa o seu endereço que eu vou te procurar. Passou 1 ano. Aí ele foi lá em casa. Falou, não, só vim aqui te falar que tá tudo de pé, a gente só tá montando. Tá com o projeto na mão, tá pondo tudo em dias. Aí quando passou uns 6 meses, que eu ia levando a minha neta na escola, aí tinha um monte de homem pintando um galpão, eu pensei, na hora que o povo estiver aí, eu vou caçar serviço, para ver se eu consigo serviço. Aí eu estava escrevendo em estação reciclar. Eu nem sabia o que era. Aí, quando foi no final do ano, em fevereiro, no começo do ano, em fevereiro, ele parou na porta da minha casa, falou assim, vamos ali que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu fui. Aí minha sogra era muito faladeira, falou, não estou gostando desse homem, tá te pegando na porta da minha casa. A mãe de sogra. Jesus. Né? A mãe de Jesus. A Maria. Aí Vamos mandar um abraço para Dona Maria? Nós fomos. Aí quando eu cheguei, ele parou na porta do galpão, onde estava escrito estação de escravo. Aí ele pegou a chave, entregou para mim e falou, isso aqui é para você trabalhar. Eu entrei para dentro, tinha uma prensa, uma mesa, que essa mesa acompanha nós até hoje. Ela viu lá. Ele falou, aqui vai ser seu trabalho. E a partir da manhã, você já pode vir todo dia abrir o galpão. Não vai ter nada aí para você trabalhar, mas você tem que abrir o galpão. E eu fui indo, todo dia eu ia. Aí quando chegou em julho, ele falou, Sandra, hoje eu consegui juntar 300 catadores. Aí eu assustei, falei, mas você vai trazer isso tudo para cá? Ele falou, não, o maquinário, a caminhonetinha, tá tudo lá na Beira Rio, porque ia coisa ao Arraiá, foi o primeiro ano do Arraiá. E a gente ia fazer uma demonstração no Arraiá. Só para quem não sabe, o Arraiá é uma festa junina que acontece na cidade de Itumbiara. É uma festa onde as instituições têm as suas barracas para arrecadação de dinheiro e todas as noites tem show. Então, é uma movimentação de mais de 10 mil pessoas por noite. Olha, Itumbiara tem mais ou menos quantos de habitantes? 110 mil pessoas, né? Tem 100 mais mil ou menos habitantes, isso. 110 mil grande. habitantes. Grande. E aí ele montou uma barraca lá na beirinha do rio
e conversou com todos os barraqueiros, só que aí a gente foi coletar as latinhas. Coletamos a latinha lá 15 dias, que o primeiro arraiá que teve foi 15 dias. Caramba. E prensamos, levamos a prensa para lá, prensamos, mas ele não explicou nada. E quando chegou no último dia, ele perguntou quem queria acompanhar o projeto. Um queria a prensa, o outro queria a mesa, o outro queria não sei o quê. E eu fiquei calada. Ele falou que não podia. Quem quisesse acompanhar ele tinha que trabalhar nas regras deles. Porque eles iam ensinar nós a pescar. Ninguém quis. E eu fiquei com ele. E aí ele levou os material lá para o barracão. Peraí. Ninguém quis? Ninguém. Ele quis acompanhar. A gente tá falando de um número de 300. Isso. Catadores. Só você ficou, Só eu fiquei. depois de 15 dias de trabalho. Não vou nem fazer a proporção, né? Porque E aí todo o material que a gente coletou lá no arraiá, o Nilce disse para mim, esse dinheiro, Sandra, nós vamos vender esses alumínios e doar esse dinheiro. E foi doado para uma instituição que na época era a CAMP. A CAMP, ela servia um braço para dar CNPJ para todos os projetos sociais. Ela era uma mãe-nave, onde ali ela soltava todos os CNPJ. E nós éramos um filho dela. Então ele estava doando todo o material para a CAMP. E aí ele sumiu. Você tem noção novo. de que recurso que foi gerado nesses 15 dias? Não, e ele sumiu. Uhum. Ele ia aparecer depois de 6 meses. O Nilson. Nilson. Ele ia aparecer depois de 6 meses. Ele sumia e voltava, sumia e descia. E aí, Mas você continuava abrindo o galpão todos os dias? Não, Você parou. não. Você voltou para tua porque coleta a padrão. gente precisava ter autorização, que aí foi onde foi arrumar a papelada, CNPJ, liberação de prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, foi organizar tudo isso para a gente abrir. E aí um dia ele apareceu, falou, vamos lá. Aí nós fomos, até o Jesus foi junto comigo, e ele pegou a chave da caminhonete e falou assim, você é uma palesma mesmo, essa chave aqui pertence a você, porque eu não dirijo. Tá aí a pampinha, tá a carretinha, a chave do galpão. Enquanto eu te acompanhar, você não vai pagar aluguel. Eu vou pagar o aluguel, porque o dinheiro do projeto acabou. E aí a gente abria todo dia, mas aí veio outro problema. Ele mandou arrumar uma pessoa para me acompanhar. Eu peguei a minha cunhada, levei para trabalhar, porque ela catava material na rua também. Mas a gente não foi trabalhar. Durante 6 meses a gente ficou lá na barragem, fazendo curso de gestão ambiental, curso de cooperativa, curso de associação, curso de inclusão social, porque ele disse para mim o seguinte, você tem que fazer um curso de inclusão social para você saber incluir as pessoas dentro da estação. Bem. Porque não é só pegar elas e pôr trabalhar lá. E quando nós terminamos esse curso, ele entregou a estação para nós. Mas aí todo ano, quando ele tirava férias, ele não ficava com a família, ele ficava com a gente. Quando você fala em entregar, ele passou o CNPJ para vocês? Não. Entregar só para nós trabalhar. Os trem era tudo no nome dele. Tudo. Depois de 10 anos, me aparece a Poliana. Perguntou se podia tirar umas fotos lá. Aí Já começou a choradeira aqui. o Jesus falou, sim, mas o que essa mulher está querendo aqui dentro? Aí eu falei, não sei não. Aí ela tirou umas fotos, fez umas perguntas e falou assim para mim assim, tal dia eu vou voltar. Aí eu ligo para vocês. Aí ela voltou uns tal dia mesmo, e voltou, falou para nós ir comparecer lá na Secretaria da Educação, né? Que era lá embaixo. Não? Aí nós fomos, lá nós chegamos, tinha mais uns projetos sociais lá, né? Que estavam participando também. Até eu ainda ouvi assim, mas vocês não precisam de nada não, a Furnas ajuda vocês em tudo. A Poliana até entrou na conversa também, para desviar o assunto. E cada um, ela deu uma folha para cada um e falou assim, escreva aí um projeto que vocês querem. Aí o Jesus falou para ela, não vou escrever não, que a mulher escreve. Ela falou, não, você vai escrever o seu. E sumiu também. Sumiu também.
Aí o Nilson falava, não, Sandra, essa mulher não vai aparecer aqui mais, não. Aí eu falava, não sei, né? Porque o Nilson ficava doidinho, de medo da estação fechar, né? Por falta de recurso. E aí um dia ela ligou e falou assim, Sandra, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou assim, não, eu vou voltar, porque vocês conseguiram o projeto da Caramuru e a Caramuru vai investir 680 mil no trabalho de vocês. Se a gente pudesse só entender um pouquinho, Poliana, eu sei que você está um pouco emocionada, porque tem um parênteses aí, né? Tem um vácuo, pelo menos daquilo que ela acompanhou, que é o trabalho que você fez, digamos assim, de bastidores. Se você puder falar um pouquinho o que aconteceu nesse período, por que você pediu esses projetos, por que eles tinham que escrever ali para você? Thaís me ajuda, porque Thaís estava à frente. Thaís, você é co-participante desse negócio. Nessa época você estava responsável. Mas você estava ligada a Caramuru? Por que você foi lá? Eu estava ligada, na época eu estava trabalhando no SESI, na área de responsabilidade social do SESI, e essa área do SESI prestava consultoria para as empresas, né? E quando eu comecei a atender a Caramuru, a gente atendia várias empresas, né, por ali. Quando eu comecei a atender a Caramuru, a Thaís, que estava à frente ali, né, do trabalho, Thaís na época era área ambiental, né, Thaís, que era. A Caramuru tem um projeto social, que é o programa Aprendendo com Você. Esse programa de responsabilidade social tem 25 anos, né, ele completou 25 anos. E quando a gente conheceu a Poliana, a gente queria reestruturar o programa. Como que a Caramuru pode impactar melhor a comunidade que ela está inserida? Né? E aí a Poliana aplicou na Caramuru a metodologia do investimento social privado. Que eu desenvolvi. Ela desenvolveu, acho que a gente foi uma empresa piloto. Foi uma empresa, né, piloto, depois eu fiz a cessão dos direitos para o SESI, que começou a replicar o método do investimento social privado. E por isso que a Poliana, porque assim, o trabalho da Caramuru do Aprendendo com Você sempre foi voltado para a educação. Né? Então a gente trabalha com outras frentes, como a Junior Activity, a gente tem a adoção de escolas, mas a gente queria algum trabalho de impacto local. Como fazer, e pensando assim, que projetos a gente pode ajudar e que também vai ajudar a empresa. E aí com essa metodologia, a Poliana foi para Itumbiara, que é onde fica a matriz da Caramuru, e foi conhecer todos os projetos sociais. E por isso que ela foi sozinha. Porque a gente também não queria já chegar como sendo Caramuru até para deixar as pessoas se soltarem, né? Nem falava o nome, né? E a gente ser muito imparcial também, porque a gente não entende dessa metodologia, dessas necessidades. E aí foi onde a Poliana fez todo esse trabalho de conhecer todos os projetos sociais, ONGs, de vários segmentos, e até chegar na estação. Só que eu já conhecia a estação, a minha primeira graduação foi em licenciatura em Química. Eu entrei na Caramuru em 2007. E aí eu estudava, né? E o meu TCC foi sobre a estação Reciclar. Bem antes desse projeto. É muita convergência. Eu entrei na Caramuru na parte ambiental e uma das minhas atividades era destinação de resíduos. E aí com essa destinação de resíduos, falando de reciclável, eu sabia do projeto da estação Reciclar. Fui algumas vezes lá no barracão, fazer entrevista, porque eu fiz no meu trabalho mostrando como a destinação de resíduos tem a ver com a química e com a licenciatura, né, o processo de dar aula. Então foi sobre classificação de resíduos sólidos focado para o reciclável. Isso foi lá em 2007, 2008. Foi quando estava lá o início, né? E aí quando a Poliana fez o trabalho, ela voltou para Caramuru com essa devolutiva, mostrando todos os projetos dentro da metodologia, aqueles que teriam mais impactos. E no meio da aplicação dessa metodologia, a Caramuru estava começando a se desenvolver no Mato Grosso com a planta de sorriso. E nós fizemos um financiamento para a construção da planta, onde 1% do recurso tinha que ser destinado para um projeto social. Foi de onde veio o recurso. Nessa negociação, nosso financeiro falou assim, nós estamos indo para um estado que a gente não conhece ainda. Podemos aplicar esse dinheiro no município onde está a matriz, onde nós temos um estudo? Daí, o banco aprovou, e aí nós utilizamos esse recurso para fazer o trabalho com a Estação Reciclar, que foi de institucionalização, de formar uma associação, todo um treinamento e a construção do barracão que eles têm hoje.
que é um super barracão, né? E também um trabalho que eu acho que, assim, esse trabalho de campo que a Thaís falou, foi por isso que eu subi, viu, Sandra? Foi mais de 3 meses. Foi bem grande. Porque eu ia de porta em porta, identificando, batendo mesmo nas portas, né? Andando ali no município, identificando os projetos que existiam ali. E inclusive pessoas que não tinham ainda institucionalização, né? Que não tinham organizações que eram grupos. Eu entrei Também informal, né? que eram informais, e aí eu rastrei tudo, levantei tudo, né? E aí a outra parte do método era levantar o que tinha dentro da empresa que juntando com o que a comunidade precisava, gerava mais impacto. E a empresa estava no processo de logística reversa, de trabalho, né, Thaís? De todo aquele trabalho de gestão de resíduos. Nós somos uma empresa certificada, né? Temos vários licenciamentos, várias certificações, e em todas as auditorias a gente se deparava com apontamentos que Tumbiara não tem um aterro sanitário, né? Começa por aí. Então todo o nosso lixo comum vai para o aterro, que não tem licenciamento. E o nosso reciclável, por mais que a gente separasse, a gente não tinha quem buscar dentro de Itumbiara. Acabava que aquilo ali se perdia. Você fazia um trabalho de educação ambiental com o colaborador, ele separar o papel, o plástico, o vidro, mas no final você colocava tudo dentro do mesmo saco e mandava. E quando a gente fez, né, esse diagnóstico interno, como surgiu isso da preocupação dos nossos gestores em ter uma empresa licenciada, competente para poder fazer esse tratamento desse reciclável. Por quê? Além de você estar trabalhando a redução de um impacto ambiental, você também está trabalhando um impacto social grande, né? Que é fomentar e dar condição para esse trabalho. E aí, quando a gente cruzou lá a matriz, quando você vai explicar já a metodologia, o negócio estourou. Falou, estação reciclar. Estação reciclar. Isso que é bacana, assim, para quem está assistindo, né? Investimento social privado estruturado, que foi o que a gente fez, né? Com metodologia. Ela faz exatamente isso que a gente está explicando aqui. Mostra o que é melhor, que vai resolver um problema muito alto de impacto dentro da empresa, e o que é melhor, que vai trazer muito impacto para a comunidade. Porque o projeto da Sandra, ele já estava muito pontuado na parte de diagnóstico. Por quê? Porque ela tinha, a gente pontua liderança também, né? E a Sandra, o primeiro contato você já percebe a força, né, dela, que ela tem. A gente já sabia, olha, o projeto não vai morrer, não vai acabar, porque ela vai sustentar, ela vai dar continuidade. Ela vai dar continuidade. E aí, por todo o histórico dela, né, todo o trabalho, a capacidade de ampliar, de trazer aquilo em larga escala, e aí já estava lá em cima. A hora que chegou na matriz interna, aí falou, é esse aqui. Aí a gente reapareceu, né, Sandra? E que eu acho legal nessa história toda, porque, assim, e sempre na nossa trajetória, né, nos treinamentos, então, a gente sempre resgata esse exemplo e tal. Por quê? E não foi à toa que vocês foram escolhidas aqui para vir aqui para a estreia da 2ª temporada da História Inspira. Porque elas são o retrato de inspiração mesmo. Porque olha só o cenário que a gente sempre faz, né, Poliana? A gente olha para um território, analisa nesse território. O que tem de bom aqui? Poxa, a gente tem uma empresa engajada, que tem um propósito, que tem uma vontade, ainda não sabe aonde aplicar aquilo, mas quer. Você tem uma organização onde tem a pessoa com o famoso soft skills, né, que é tão falado por aí, né, mas que no resumo da coisa é a pessoa que tem a garra, a determinação, né, que não se intimida ali no negócio, que tem Jesus ao seu lado, né, que segue em frente, né, que você vê que, como a Poliana falou, que aquilo não vai morrer, não vai acabar. A gente sabe que se investir nela, vai ter um propósito. Você tem a parte governamental, a Luiz acabou de comentar aqui, né, que por lei a prefeitura precisa investir em resíduos sólidos. Né? Então ela tem interesse naquilo. Só que muitas vezes o município não tem capacidade financeira nem de gestão, às vezes, né? É a realidade. Então, o método da Poliana, ele é interessante por quê? Porque ele olha para o território, identifica esses atores, e foram vários atores, inclusive até presídios que você visitou, né, Poliana? A gente fez trabalho em presídios. Então, assim, foi um leque muito grande. Entrevistamos. Foi a minha primeira vez. E eu não esqueço até hoje.
das entrevistas nos presídios, não esqueço, até hoje. E aí, dentro desse leque de coisas, né, através de uma inteligência ali, pontuou-se, viu, poxa, se a Caramuru seguir por esse caminho, ela vai ter um investimento real. É investimento. Por quê? Porque ela aportou uma grana ali e a instituição cresceu, rendeu e hoje anda com as próprias pernas. Vocês não precisam hoje de governo, né? O governo está lá, ajuda, mas a gente estava conversando nos bastidores, né? Que toda vez que a prefeitura dá um espirro, a primeira coisa que corta são essas assistências ali assim, né? E se enxuga, se virem aí. E elas não precisam, elas não são dependentes disso. Então, assim, esse é um grande exemplo que a gente traz aqui na sua história inspiradora, né? Como eu falei, ele está estreando o segundo ano aqui, na segunda temporada, justamente para mostrar isso, exemplificar o que a gente quer. Né? E eu acho que a participação da empresa privada, no caso da Caramuru, foi importante para entrar nessa negociação junto com a Estação Reciclar, porque o terreno que hoje a Estação Reciclar está, foi uma doação da prefeitura. Foi uma doação, que fez parte da Gente, essa doação foi assim, tirada no sufoco. Conta a história, porque essa história nós ganhamos primeiro um terreno. É um brejo, né? Era assim, uma área totalmente degradada. Só de terraplanagem naquela época era 1 milhão. Nosso dinheiro era só para fazer terraplanagem. E eu tenho que desapropriar o sapo lá, né? Porque era um brejo. E aí falou, não, voltamos lá, participamos de várias sessões de Câmara dos Vereadores, né? De Assembleia, né, Sandra? Para poder aprovar a doação de terreno. Até que, como disse na época, uma pessoa falou assim, vocês estão ganhando um filé. Porque foi um terreno muito bom, né? O terreno, a Estação Reciclar hoje está num lugar muito bom dentro do município de Itumbiara. E essa participação, pode ser que às vezes a estação sozinha não teria essa força junto à prefeitura. Mas, na época, né, isso foi muito importante, ter esse lado também da prefeitura, com todos os engates, né, os transtornos que a gente sabe que a gente tem, né, com essa parte pública. Nem sempre é tão fácil, nem para um lado, nem para o outro, mas foi importante e a gente conseguiu o terreno, essa parceria com a prefeitura para a construção. E o reconhecimento também da estação como um agente muito forte na questão ambiental do município, porque acabou dando também essa posição, né? Acabou que teve um pouco de frustração no começo, né, Sandra? Porque a gente queria, né, quando a gente desenhou o projeto, era para a estação fazer um trabalho mesmo de porta em porta, né? Da gente ter, na época nós visitamos várias cooperativas em Goiás, em Minas. Como que funciona isso? Tem um caminhão de recicláveis que passa 2 dias por semana tocando uma musiquinha para poder saber que até a comunidade se adequar. E na época a Sandra só tinha a Pampa, que não tinha mais condição de uso. Vamos chegar lá. Aí a Caramuru doou um caminhãozinho, que tem ele até hoje. Tá na reforma. Só que aquele caminhão não dava para fazer uma coleta de bairro em bairro. Aí a gente foi para outra estratégia, né, Sandra? Que foi atender as empresas. Porque todas as empresas tinham a mesma dor que a Caramuru, que era o quê? Destinar os seus recicláveis para uma empresa licenciada, para uma empresa que tem autorização do órgão ambiental e que dá uma destinação ambientalmente correta. E aí a Sandra, a Estação Reciclar, começou e entrou para dentro de todas as empresas da região fazendo essa coleta de reciclável com um caminhãozinho, que era o recurso até então. E aí depois a Sandra, gente, totalmente, vamos usar um termo bem enxuto, mas assim, desmamou, né? Eu acho que o papel também é a gente dar a vara, ensinar a pescar. E hoje, até hoje, todo o reciclável da Caramuru é doado para a estação, mas hoje eles caminham assim, totalmente independentes. Totalmente independentes. Foi um investimento mesmo. Foi um investimento mesmo. E esse era o grande medo, né? Como que a Caramuru vai ajudar a estação? Recurso a gente não tem, né? Chega uma hora que esse recurso ele extingue. É importante essa autonomia. E hoje eles caminham super bem, têm acesso a todas as empresas. E o projeto cresceu muito nos últimos anos, tanto que eles voltaram. Agora, dia de segunda e sexta, eles passam lá no bairro de uma forma estruturada para poder fazer a coleta dos recicláveis. Eu fiquei muito emocionada. Acho que foi há 4 meses atrás, Sandra, que eu estive lá.
com as histórias das mulheres que você contou. Porque agora o projeto, além dessa consistência ambiental, está sendo um projeto de inclusão, que era o que o Nilson queria lá atrás, né? De inclusão social. E aí você me contou algumas histórias, Sandra. Conta pra gente, por favor. Vamos lá, né? De algumas das mulheres. Nós paramos em você, né? E aí a Poliana ligou e começou a aparecer as meninas da Caramuru. Aparecia um, aparecia outro, aparecia um homem, aparecia outro, né? Aí um dia apareceu a Thaís e a Margarete. Margarete é diretora de RH e Relações Institucionais. Hoje o programa Aprendendo com Você está na gestão dela. Então, assim, a Margarete, ela é autoritária, firme, né? Então, para você conviver com ela, você tem que saber elevar o tamanho dela. Não é porque ela é grande. Não é verdade? Então, Você não me deixa ensaiar, você não, mas Nem eu, né, que estou trabalhando de novo. é assim mesmo. Ela, o que ela tem que falar, ela não vai escolher, não é verdade? É uma pessoa super firme, descendente de italiano, ela se posiciona muito bem. Isso Se o que mesmo, ela tem é o que eu tô falar, falando, bem né? pontuado. Então, eu sempre falei, eu adoro, eu gosto de prestar consultoria para a Margarete, porque não tem. Eu fico sabendo exatamente, assim, não tem. Total transparência. A cara cozeira, Isso mesmo. Então, assim, ela apareceu lá na Thaís e o caminhãozinho, né? Então, você vê como que é a inclusão social deles, que eles levaram até um motorista para ensinar o Jesus, sendo que já era motorista, a como lidar com o caminhãozinho. Então, isso é inclusão social. Não é ir lá entregar um caminhão e falar de vocês. Se virem, né? Não é assim. Não. É para vocês verem como é que é. E quando eu liguei para o Nilson, e antes do caminhãozinho, falei assim, Nilson, a Poliana ligou e a gente conseguiu. O Nilson nem almoçou. Lá do serviço mesmo, ele foi pro barracão. Então ele coçava a cabeça e chorava e falava, vai dar certo, vai dar certo. E com uns dias pouquinho, começou a aparecer o povo da Caramuru, e sempre eu batia foto, assim, que eu tinha um celular bem petitinho que o Nilson tinha me dado, e mostrava as fotos das meninas para ele. E ele falava, vai dar certo, não vai dar certo. E aí o dia que chegou o caminhãozinho, a gente recebeu o caminhãozinho, eu nem acreditei, porque a nossa Pampinha, ela estava quebrada, né? Aqui era a Gabina, andava o Jesus. Aqui era a carroceria, partida bem no rumo da Gabina, porque o churume tinha comido. E aqui era a corretinha, o churume. E aqui... Gente, era o churume vai né? destruindo. Vai, come tudo. É aquele líquido do lixo, viu, pessoal? E aquele impacto no solo. E aqui era carretinha. Então eu andava dentro da carroceria e o Jesus na Gabina. E eu pensava, um dia o Jesus vai perder para trás. Era assim mesmo, gente. Não, mas não era verdade. Chegou Era tão desesperador que a Thaís bateu umas fotos, levou pra Margarete. A Margarete chegou lá com o caminhão. Já tá pensando, né? Não, isso vai morrer esses dois dentro desse caminhão. É verdade. Dá esse carro aqui, né? Dá esse carro aqui. Eu liguei pro Nilson, o Nilson veio. O Nilson chegava a beijar o caminhão. Literalmente. Vocês ficam com ciúmes, não, né? Não. Brincadeira, sério. E ele entrava do lado do motorista e saía do lado do carona. Ele e o Jesus. Aqui pode. Ele e o Jesus. Entrava de um lado e saía do outro. Brincando do caminhão. Não é brincando, porque é uma coisa que a gente não esperava. Não estava no nosso alcance mais.